eu quero falar nessa noite a respeito de uma carta que foi escrita, né? Quem já escreveu alguma carta? Já escreveu alguma carta endereçada a alguém? Já? Eu já escrevi e também já recebi. Eu recebia quando vim de Jundiaí para cá, há 40 anos atrás, né? Eu recebi a carta dos meus pais, irmãos, e depois que eu comecei a namorar, comecei a receber carta da minha namorada e enviar carta para ela. E a gente sempre fica com o coração ansioso, esperando, né, a carta chegar. E eu quero falar de uma carta que o apóstolo São João escreveu. Ele escreveu várias cartas. Aqui nós temos 3 cartas que ele escreveu: 1 João, 2 João e 3 João, além do livro de Apocalipse, que foi escrito por ele, a Revelação, e também o Evangelho que leva o nome dele, o Evangelho de São João. E a carta que eu estou me referindo é a 3ª carta. Ela só tem um capítulo, né? E foi dividida em 15 versículos. Essa carta, o apóstolo São João, ele escreveu entre o ano 60 e 65 da nossa era, logicamente, né? João, ele tinha o título de o discípulo amado. Discípulo amado. Me parece, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem muito amável, muito justo, logicamente, orientador. Mas tudo leva a crer, tudo me indica que ele não era um homem assim de dar liberdade, muita liberdade para as pessoas que o rodeavam. Não era. Ele tinha a sua personalidade, tinha a sua maneira de se conduzir, tinha as suas atitudes. Tanto que não há um relato de outro discípulo que tenha chegado ao menos colocar a cabeça no ombro de Jesus ou qualquer coisa assim. A única pessoa que tem relato na Bíblia que colocou a cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo foi o apóstolo São João. Por isso ele é chamado do discípulo amado. Há um motivo para isso. E o motivo para isso não era a disputa interna que havia entre os discípulos. Que disputa é essa? Eles foram chamados pelo Senhor para serem seguidores do Senhor. E quando o Senhor os chamou, e na maioria das vezes ele dizia o seguinte: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas uma das coisas principais que Jesus Cristo fazia era ensinar. Irmão, quando nós nascemos e a gente começa a desenvolver, olha, quanta coisa errada a gente vai fazendo, né? No decorrer da vida, quanta coisa errada. Tem muitas coisas que hoje eu volto ao pensamento há 50 anos atrás, né? Eu digo, mas como eu pude agir dessa maneira? Algumas palavras que eu direcionei a pessoas, né? Que eu não sabia o tanto que aquela palavra era pesada por causa da ignorância. E hoje eu penso as palavras que dirigia a determinadas pessoas. Se eu pudesse encontrar com essas pessoas e pedir perdão para elas, eu o faria, muito embora eu sei que Deus já me perdoou, né? Porque às vezes uma palavra, irmãos, ela é pior do que uma agressão, você receber uma agressão. Às vezes você recebe a agressão, logicamente que aquilo te marca, mas a palavra, ela fica gravada na sua mente, fica gravada no seu coração. Mas a gente vai aprendendo muitas coisas que eu fiz no passado, eu hoje não faria. Muitas coisas que eu tive coragem de fazer, eu não faria. E outras coisas que eu deixei de fazer, eu faria. Porque hoje eu entendo melhor a vida pela experiência que eu tenho. Entendo melhor a vida. Compreendo melhor a vida pela experiência que fui tendo, né? Vivendo, aprendendo, vivendo, apanhando, vivendo, errando, mas vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. E quando o Senhor Jesus Cristo chamou
os discípulos para se tornarem seus seguidores, não havia nenhum homem perfeito ali não. Aqueles homens, eles eram rudes, eram homens na sua grande maioria pescadores, outros trabalhavam na coletoria de impostos, outros tinham outras profissões, né? Mas não eram homens finos não, de trato fino, não eram não. Eles eram homens rudes, brutos. É como se achar um diamante e ninguém ver coisa boa naquele diamante, a não ser os olhos do Senhor que penetra todas as coisas. Então, no Senhor chamar cada um deles, o Senhor viu aqueles diamantes brutos, mas ele sabia que lapidados aqueles diamantes se tornariam de alto valor, de alto preço, né? Mas o Senhor tinha que ensiná-los, irmão, e não foi simples ensinar aquele povo, não foi simples não. Você acha que a gente aprende as coisas espirituais do dia para a noite? Você acha que a gente aprende a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida do dia para a noite? Às vezes a palavra de Deus ela é aplicada na nossa vida depois de muito sofrimento, depois de muitas atitudes espirituais erradas que nós tomamos, depois de fazermos, de falarmos, de agirmos erradamente. Isso não acontece só com cada um de nós, aconteceu com todos os demais no passado e acontece com todos. Os 12 que foram chamados, eles precisavam ser trabalhados. Para você ter uma ideia, houve um momento entre eles, de disputa de quem era o líder dos 12, a quem o Senhor havia escolhido para ser o líder, né? Certa ocasião o Senhor estava andando e os discípulos estavam atrás, e eles estavam conversando entre eles. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para eles: o que vocês estão conversando entre vocês aí, né? E o Senhor percebeu que eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. Qual deles era o maior? Foi aí que o Senhor ensinou aquela parábola, que o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. No reino de Deus as coisas são inverso do reino secular, do reino dos homens, diferente. Então ele ensinou que no reino de Deus o maior não é aquele que é servido, não, mas é aquele que serve. Então se algum de vocês quer ser o maior, então seja servo de todos, sirva a todos, né? E numa outra ocasião, meus irmãos, a mãe, olha só, a mãe de Tiago e de João, né? Boanerges, os filhos do trovão, como o Senhor Jesus Cristo os apelidou, né? Chegou para Jesus e disse: Senhor, olha aqui, os meus 2 filhos, ó, eu sou a mãe do Pedro, eu sou a mãe do João e sou a mãe do Tiago. E o Senhor chamou os 2 para serem seus discípulos. Ela estava toda orgulhosa, né? 2 filhos, né? 2 filhos. Eu quero pedir uma coisa: quando houver a manifestação do teu reino, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ponha um dos meus filhos sentado à sua direita e o outro sentado à sua esquerda. Ela queria a mãe intercedendo diante do Senhor Jesus Cristo para que os filhos dela no reino de Deus tivessem um destaque. Eu olho para a vida de João Batista, irmão Wesley, e vejo João Batista o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Eu vejo João Batista numa frase dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Diferentemente do pedido da mãe de João Evangelista e de Tiago, diferente da discussão que havia entre eles para ver qual era o maior, João Batista, ele diz: eu não sou digno sequer de pegar as sandálias dele e carregá-las, eu não sou digno.
Não sou digno. Então, nós vemos aí a diferença, mas irmão, nós temos que entender que eles estavam e foram chamados pelo Senhor e estavam sendo moldados pelo Senhor. E às vezes somente o sofrimento faz com que a gente pegue o molde espiritual para a vida da gente. Às vezes, irmão, quando as coisas estão indo maravilhosamente, magnificamente bem, a gente acha que está tudo certo, está tudo maravilhoso, está tudo, e não é. Às vezes, para sermos ensinados ou para assimilarmos o ensinamento do Senhor, exige sofrimento. Na carta que João, evangelista, escreve, 3 João, ele está direcionando essa carta para um amigo dele chamado Gaio. Essa carta ele escreveu no ano 65 da nossa era. Você sabe que João, o evangelista, por 2 vezes, o imperador romano Domiciano, ele tentou matar João evangelista. Pegou João porque ele era um portador do Evangelho, ele era um pregador do Evangelho, ele era um anunciador do Evangelho, e João, com a mensagem que ele pregava, perturbava o imperador. O imperador o toma, ferve um tambor de óleo, joga-o dentro desse tambor de óleo, procurando matá-lo por 2 vezes consecutivas. Nada aconteceu para João. Nada aconteceu para João, porque a profecia que Jesus tinha com respeito a João e a revelação que o Senhor iria trazer e entregar para João, não havia acontecido ainda, não havia se cumprido ainda. O irmão dele não teve a mesma sorte. O irmão dele, logo no princípio, Tiago, o irmão dele, logo no princípio, foi preso por Herodes e teve a sua cabeça decepada. Ao contrário, João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que foi testemunha, aquele que foi jogado no latão de óleo fervendo por 2 vezes consecutivas e nada lhe aconteceu, aquele que recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor dirigiu, conversando com Pedro, e no diálogo Pedro perguntou para o Senhor: o que vai ser desse aí? E Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Cuide você da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, e deixa eu cuidar do ministério de João. Então, por isso, a revelação do Apocalipse se deu a João, porque Domiciano queria matá-lo, não conseguindo, baniu para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, então, João teve a revelação e escreveu o livro de Apocalipse. Mas aqui, nesse livro, no terceira carta de João, ele escreve para um amigo dele chamado Gaio. Esse amigo dele, na verdade, não era apenas amigo, era filho na fé. O que é ser filho na fé? Ser filho na fé é ser gerado por uma pregação, é você ouvir o Evangelho, coisa que você nunca fez. Você ouviu o Evangelho e através daquela pregação, através da oração daquela pessoa, você se converteu. Então você nasceu, você é filho espiritual daquela pessoa de quem você ouviu o Evangelho, né? E Gaio, ele era assim, ele era filho na fé de João. Quando João escreve essa carta para ele já era um ancião. Um ancião, ele é contado como uma pessoa mais de 60 anos, né? Uma pessoa com mais de 60 anos, naquela época, era considerado um ancião. E João, então, dirige essa carta para Gaio, e ele dirige essa carta elogiando as atitudes de Gaio. Por quê? Porque ele era um cristão hospitaleiro, porque ele era um
cristão que demonstrava amor até mesmo para com aquelas pessoas que ele não conhecia, e em especial nisso que João está se referindo a um grupo de pessoas que João, o apóstolo amado, enviou essas pessoas lá, e Gaio então teve a oportunidade de recebê-los e levá-los e ouvi-los pregar na igreja, porque os apóstolos faziam isso. Eles tinham as pessoas que andavam nas igrejas para saber como é que estava saindo as coisas nas igrejas, como é que estavam acontecendo as coisas, da mesma forma como Paulo também fazia. Ele mandava Timóteo para vários locais, mandou também Tito, colocou como bispo no lugar para saber como é que estava o andamento, o desenvolvimento, a pregação do evangelho, os irmãos na fé, Então João também tinha um grupo de pessoas que ele enviava para as igrejas por causa da preocupação que ele tinha com as pessoas. Meus irmãos, olha, a pior coisa que tem é um pai na fé saber que seu filho, que ele gerou por oração, que ele gerou por pregação, esse filho se afastou dos caminhos do Senhor. Mas a alegria também é grande quando ele fica sabendo que esse filho dele, que ainda esteja longe, mas que o filho dele ainda está se conduzindo dentro da verdade da palavra de Deus. E essa alegria invadiu o coração de João, porque aquelas pessoas que ele havia enviado para visitar as igrejas e passou lá com Gaio, eles trouxeram boas notícias, dizendo que Gaio, ele ainda continuava a servir a Deus, a andar na verdade. Irmãos, de vez em quando, assim, eu tenho umas coisas que eu gosto de ver. Por exemplo, o reencontro de pais com filhos que estavam distantes, longe há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça que foi levada para a adoção, e um casal holandeses adotaram essa moça. E essa moça, depois de 30 anos, ela descobriu quem era a mãe biológica dela. E a mãe biológica dela morava em Santa Catarina, em Florianópolis. E houve um encontro, a moça não falava o português, o rosto da moça era idêntico com o rosto da mãe, É uma alegria tão grande, um reencontro desse, Um reencontro desse. É a mesma coisa, assim, em termos, quando a gente sabe que os filhos espirituais nossos estão longe, distantes, e quando a gente vê, sabe que com eles está tudo bem, eles estão caminhando na verdade, estão permanecendo na verdade. A gente vê também pessoas que são de outras nações, que estão no nosso país, ou que brasileiros que estão em outros locais, também em outros lugares, estão distantes dos parentes. A saudade aperta, o coração aperta, a vontade de ver, a vontade de abraçar, a vontade de tocar, a vontade de falar face a face, é muito grande. E quando tem a oportunidade desse encontro, a alegria é tremenda, Na vida espiritual não é diferente, irmão, não é diferente. João, ele estava feliz de saber que o filho que ele formou na fé, esse filho continuava a caminhada dele, a caminhada na verdade. Irmãos, eu aprendo nisso e quero transmitir isso para vocês. O Senhor Jesus não chamou você para você ter uma experiência com Ele com um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. O Senhor Jesus Cristo chamou você. Você, ao recebê-lo, você nasceu de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, você começou a ser ensinado pelo Espírito de Deus. Começou a ser ensinado pela palavra do Senhor. Começou a ser ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na intimidade que você tem com Ele, E muitas coisas o Senhor vê em nós, vê que
vê em nós de errado, mas ele, amado irmão, não nos acusa de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque aquilo que muitas pessoas veem em nós como alguém que não tem solução, como alguém que não tem nada além disso, é um caso perdido, ele não. Ele olha em nós, ele pode nos ver assim, um diamante bruto, mas ele já está observando aquilo lá como um diamante lapidado, preparado, trabalhado, né, de várias facetas, de um valor inestimável. Então, amado, pensa naquilo que aconteceu no encontro do pai com o filho pródigo. O filho que abandonou a casa do pai. Vai lá saber quanto tempo aquele filho ficou longe. Ele tinha uma grande fortuna. Não foi do dia para a noite que ele perdeu tudo, não. Ele foi até gastar tudo, e o gastar tudo demorou um tempo bom. E esse tempo que demorou, ele ficou longe do pai, e o pai longe dele. A saudade apertou o coração de ambos, até que houve um acontecimento que trabalhou a história para que eles se reencontrassem novamente. A alegria foi muito grande. O filho se achando indigno e o pai feliz, alegre, sem acusá-lo de absolutamente nada, abraçando carinhosamente o filho, apertando o filho contra o peito, né? Fazendo o filho sentir o amor que o pai tinha por ele, que não havia mudado, mas era um amor agora carregado de saudade. Irmão, então ele ficou muito feliz de saber que Gaio, o amigo dele, o filho na fé dele, continuava andando na verdade e havia aprendido muitas coisas, porque as atitudes de Gaio eram atitudes que despertavam a atenção de pessoas, e essas se tornaram testemunha do bom andamento de Gaio, o bom relacionamento de Gaio com as pessoas. O Gaio, muito embora sendo um ancião, era um hospitaleiro, era um servidor, era alguém que se dispunha a servir as pessoas. É alguém que talvez muitos de vocês não entendam o que eu vou dizer, muitos talvez, mas quando Deus nos chamou para sermos pregadores, nós deixamos a nossa vida e nós assumimos aquilo que o Senhor nos deu para fazer, né? Quanto para muitos de vocês, um domingo, um sábado pode ser um dia de descanso, um dia que você vai dedicar à sua família, um dia que para nós pregadores, nós desistimos disso, para poder servir a igreja, para poder pregar na igreja, para poder orar na igreja, para passar o domingo todo falando de Jesus a vocês que vêm aqui para nos ouvir. E para fazer isso, não é apenas eu pegar minha Bíblia por debaixo do braço e ir na igreja, não. Eu tenho que preparar o que eu vou falar, eu tenho que buscar do Senhor o que Ele vai me dizer, para me pregar, para me orientar, de buscar nele, para poder colocar diante de você, como se você tivesse uma mesa na tua presença, colocar um alimento espiritual para a tua alma, colocar um alimento espiritual para a tua vida, abastecer a tua vida, fortalecer a tua vida com a palavra, orientar a tua vida com exortações. Agora, irmãos, João, ele elogiou as atitudes de Gaio, mas ele não fez o mesmo com outra pessoa que era o líder da igreja também, um camarada chamado Diótrefes. Esse homem, irmão, ele estava na igreja, ele não recebia as pessoas que João enviou, da forma que as mesmas pessoas que João enviou até Gaio, João enviou também até a igreja onde Diótrefes, ele era o líder, mas ele não recebeu. Além de não ter recebido, ele disse coisas contra o apóstolo São João, Além de não receber, ele proibia as pessoas na igreja que queriam receber essas pessoas,
hospedá-las em suas casas, ele proibia e ele expulsava, olha só, ele expulsava da igreja, ele expulsava da igreja. Agora, irmão, que atitude que João deveria ter tomado com respeito a este homem? Ele devia escrever uma carta pesada para este homem? Devia excluí-lo, excomungá-lo? O que João devia fazer? João, ele apenas disse do mau exemplo que Diótrefes era. O mau exemplo, apenas isso. Mas João disse algo que João iria se encontrar com esse homem e João iria falar, ter uma conversa com este homem, ter um diálogo com este homem. Por que João agiu assim? Por que João não condenou esse homem? Por que João não expulsou esse homem? Por que João não agiu assim, irmãos? Por quê? Porque João, ele era um homem amoroso, mas ele era um homem também que trouxe com ele muitas marcas. Muitas marcas. Você se lembra que eu estava dizendo agora mesmo, que num dado momento da vida dele, né, ele, Pedro e o irmão dele estavam disputando qual deles era o maior. Primazia. Era o que Diótrefes fazia, exercia a primazia. Num dado momento, você sabe que a mãe de João e Tiago, eu não sei se eles chegaram para ela e disseram: mãe, a gente estava disputando aqui com Pedro e os demais, quem era o maior, mas nós queremos que a senhora interceda por nós. Vai lá e fala para Jesus, no reino dele, colocar eu de um lado e colocar o meu irmão do outro. Será que eles fizeram isso? Será, irmão, que agora, no momento em que ele está falando de Diótrefes, ele não traz à memória as más atitudes que ele também teve no passado? Será que ele não pensa assim: bem, Deus moldou a minha vida, eu fazia tudo errado, eu pensava errado, eu tinha atitudes erradas, mas o Senhor teve misericórdia de mim e Ele me chamou e Ele foi me lavando, me purificando, me santificando e me tornou um apóstolo dele. Será que João também não pensou o seguinte: esse homem aí, ele é também um grande diamante, está brutão, mas nada que o Senhor não possa trabalhar na vida dele, nada que o Senhor não possa fazer dele um diamante tremendamente lapidado dentro da vontade do Senhor, para que ele se torne um líder dentro dos princípios traçados pelo próprio Senhor. Será que ele não pensou assim? Será que ele não imaginou assim? Será que ele não pensou dessa forma? Vejam bem o que ele fala desse homem. Versículo 9: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. João também não quis ser o mais importante entre eles? Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. João falando que este homem havia pronunciado palavras maldosas contra ele. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha a atitude dele, né? A atitude de quem é mandachão e quem não aceita ninguém, quem não está junto com ele é contra ele, e dessa forma, a atitude errada. Mas João condena a atitude errada dele, mas João não excomunga esse homem, não manda ele para o inferno, não faz nada disso. Por quê? Talvez porque João tenha trazido consigo em seu pensamento, em sua mente, tudo o que ele foi no passado, que ele se identificou com esse homem aí, tudo que ele foi no passado, e esperando
esperando com paciência que o Senhor viesse a trabalhar na vida desse homem, e que ele, no encontro, ele iria exortar esse homem, ele iria orientar esse homem para mudar as suas atitudes, como João foi exortado pelo Senhor para mudar as suas atitudes, e mudou, e foi transformado. O que eu quero dizer, amado? Eu quero dizer que não existe pessoa pessoa alguma em que o Senhor não possa agir na vida dela para mudá-la, para transformá-la. Por quê? Porque todas as pessoas que existem, ao nascer, nascem como um diamante brutão, mas nas mãos do Senhor, o Senhor trabalha e o Senhor dá facetas, quantas Ele quiser, Ele dá brilho do jeito que Ele quiser, Ele lapida do jeito que Ele quiser, para fazer um diamante que venha mostrar a glória do Senhor na sua vida. Amém, meu irmão? Então, guarde sempre uma coisa em teu coração. Ah, meu marido não tem jeito. Ah, minha esposa não tem jeito. Ah, ele vai na igreja, mas ele é assim, assim, assim. Que venha na igreja assim, 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 porque é assim, assim, assim que o Senhor pode trabalhar na vida dele e mudar. Ah, não tem jeito para aquele meu primo, não tem jeito para aquela. Ela vai na igreja, mas ele é assim, 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 assim. Mas quem é que sabe mais do que o Senhor? Quem é que sabe mais do que Deus? Quem é que sabe mais da nossa vida do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então, amado irmão, deixa tudo nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Amém? Glória a Deus. Então, a vida, eu tentei, quero ser sincero com vocês, eu procurei esse Diótrefes que fiz aqui, algum livro falando sobre ele, alguma revelação sobre ele, mas não tem nada, é só o que está escrito aqui mesmo. Então, o que eu estou deduzindo aqui, eu estou fazendo, comparando com a vida que João levou, mesmo estando com Jesus, tendo atitudes erradas, pensamentos errados, mas o Senhor não o lançou fora, o Senhor trabalhou na vida dele e o fez o apóstolo amado, né? Pode fazer na vida de qualquer um de nós. Glória a Deus, até mesmo daquela pessoa que talvez você já tenha desistido dela, achando que o Senhor pode fazer. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida de todos esses teus filhos. Meu Deus e meu Pai, não há o que o Senhor não possa fazer. Não tem caso perdido para o Senhor. Não tem. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por abençoar esses seus filhos, esses teus servos. Pai querido, nós transmitimos aqui a Tua palavra, Senhor Jesus, a sabedoria com a qual o apóstolo São Paulo, Senhor Jesus, o apóstolo São João, melhor dizendo, falou desse homem Diótrefes, e eu creio que ele, nessa sabedoria, ele adquiriu no decorrer dos tempos, a experiência, e em nome de Jesus, ó Deus, eu oro nesse momento, para que o Senhor abençoe todos esses teus filhos, e que nenhum deles tenha, Senhor, o pensamento de que tudo se perdeu, de forma alguma. O Senhor chama, e o chamado do Senhor é sem arrependimento, e o Senhor chama-nos para fazer uma grande obra na nossa vida. Abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento, nos acompanhando pelas redes sociais. Abençoe, Senhor meu Deus, a saúde de todos eles, o lar. Abençoe com paz, com segurança, e todos esses amados irmãos aqui também, que eles tenham uma semana e desfrutem de uma semana, Senhor, da Tua vitória, debaixo da Tua proteção, refugiados, ó Senhor, nas asas poderosas
do Senhor Altíssimo, da Águia de Israel. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Glórias ao teu nome. Pai querido, abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz e saúde, e não falte, meu Deus, a esse meu irmão, porque a tua palavra fala que o reino de Deus não é a comida e não é a bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Obrigado, Senhor meu Deus, por abençoar a vida de todos os teus filhos. E obrigado pelos cultos que nós tivemos de manhã, à tarde e agora à noite. Agora no encerramento, leva teus filhos em paz para casa. Guarda-os no retorno ao lar. Dê uma noite tranquila de sono, sono reparador a todos eles. E aos amados que estão nos assistindo também, nos acompanhando pelas redes sociais também. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém.